Hoje eu começo aqui no canal então uma série de vídeos aí onde eu vou falar sobre coloração, né? Sobre como você pode tratar as suas imagens, os seus vídeos. Nesse primeiro vídeo então eu vou abordar aí alguns aspectos técnicos, né? Para muita gente pode parecer que a coloração de uma imagem ela passe muito mais pela coisa do sentimento, né? De você olhar aquela imagem e achar ela bonita, mas ela além do aspecto psicológico, né? Do estudo aí, da criatividade e da psicologia das cores, a gente também tem muitos aspectos técnicos que a gente tem que conhecer. Então nesse primeiro vídeo aqui eu vou abordar alguns para que você entenda um pouco qual o sistema de cor que a gente usa em vídeo, quais são as propriedades de um vídeo, por exemplo, que podem fazer com que seu trabalho fique melhor, com que você possa fazer uma gradação de cor um pouco mais fina, tá? Com que seu trabalho fique um pouco mais fácil e o resultado final fique bem melhor. Ok? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente trabalha com um sistema de cor chamado RGB, tá? Que é o sistema de emissão de luz. Então tudo que envolve vídeo, como por exemplo monitores, televisão, tablets, celulares, a gente está falando desse sistema. R é o vermelho, red, G é o green, é o verde, e B é o blue, é o azul. Tá? Então todas as cores que a gente enxerga num vídeo, elas são provenientes da mistura dessas três cores. Quando a gente tem então ausência dessas três cores, a gente tem o preto. Quando a gente tem esses três canais de cor na sua intensidade máxima, a gente tem o branco. Quando a gente mistura duas dessas cores, a gente tem o que a gente chama de cores secundárias ou cores complementares, também pode ser chamado de cores opostas. Então, por exemplo, se a gente mistura o vermelho com o azul, a gente tem o magenta. Se a gente mistura o vermelho com o verde, a gente tem o amarelo. E se a gente mistura o verde com o azul, a gente tem o ciano, que é esse azul claro. Então, por que é importante ter esse gráfico aí em mente? Porque a gente utiliza, por exemplo, as cores opostas, né, ou as cores secundárias, para que a gente possa fazer uma correção de um balanço de branco. Se a gente tem, então, por exemplo, uma imagem que saiu um pouco mais azulada, a gente tem que injetar amarelo. Então, se a gente puxa mais a nossa imagem para o amarelo, a gente acaba equilibrando as cores, a gente acaba neutralizando essa invasão de azul. Da mesma forma que se a gente tiver uma imagem, por exemplo, mais avermelhada, a gente pode puxar para o ciano e vai ter esse equilíbrio. E se a gente tiver uma imagem mais esverdeada, a gente vai poder puxar para o magenta, onde a gente vai ter essa neutralidade das cores, né? As cores elas vão ficar no lugar onde elas têm que ficar, né? O branco vai ser branco, o preto vai ser preto, o vermelho vai ser vermelho e assim por diante. Tá? Da mesma forma que acontece o contrário, se a imagem está um pouco mais para o magenta, a gente pode puxar, por exemplo, para o verde, que a gente vai conseguir esse equilíbrio de cores. Isso daí a gente pode entender um pouquinho melhor depois quando a gente for para dentro do programa e começar a mexer com esses discos, né, com essas rodas de cor. Outra coisa importante da gente entender é que as cores elas têm três propriedades básicas, né? A primeira delas é o hue, né, ou a matiz da cor. Você pode entender a matiz da cor como o nome dela. Então, qual é a matiz? É azul, é amarelo, é laranja, é verde, é vermelho. O nome da cor é a matiz dela. A segunda propriedade seria a saturação. A gente diz que quanto mais saturada tiver uma cor, mais pura ela é, mais viva ela vai ser. E quanto menos saturada, mais perto da tonalidade de cinza. A última propriedade, ela pode ser chamada de valor, de luminosidade ou então de brilho, né? O quão clara ou escura aquela cor vai ser, o quanto de branco ela vai ter ou o quanto de preto ela vai ter. A quantidade de bits da nossa imagem também é uma coisa bastante importante, né? É a quantidade de informação que você vai ter. Tudo dentro do computador ele é baseado em 0 e 1, ou seja, negativo ou positivo. Ou então, mais fácil de entender, é sim ou não. O computador é 0, 1, sim ou não. Tá? Então, se a gente tem um bit de cor, por exemplo, a gente vai ter duas possibilidades, ou 0 ou 1. Se a gente tem 2 bits em uma imagem, a gente vai ter 4 possibilidades de cor, 0, 0, 1 e 1, 0 e 1, ou 1 e 0. Normalmente, as nossas câmeras, né, as DSLRs, enfim, a maior parte das câmeras hoje em dia, elas gravam uma imagem de 8 bits. Então, se a gente multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, a gente vai chegar a um número de 256. Então, são 256 tonalidades de cor que eu tenho? Sim, mas são 256 tonalidades de cor
por canal, né? Então se a gente tem 3 canais, eu multiplico 256 por 256 por 256. Eu vou chegar aí a um valor de 16 milhões de cores, né? Um pouco mais do que isso. Só para você ter uma ideia, né, a capacidade aí do ser humano enxergar são cerca de 10 milhões de cores. Então a gente já tem bastante informação a mais aí, mesmo numa câmera que grava em 8 bits. Se a gente vai para uma câmera, por exemplo, como a GH5, que grava em 10 bits, a gente já vai ter uma quantidade de cor muito maior por canal. Em vez de 256, a gente vai ter 1024 tonalidades por canal. Se eu multiplico 1024 por 1024 por 1024, a gente vai chegar aí a mais de 1 bilhão de cores. Aí você pode estar se perguntando, pô, mas se o ser humano enxerga aí um pouco mais de 10 milhões de cores, por que eu vou querer ter 1 bilhão de cores na minha imagem? Por que eu vou querer ter tanta informação assim na minha imagem? Quanto mais informação você tiver na sua imagem, mais você vai poder forçar ela no seu tratamento sem deteriorar tanto, né? Mais informação você vai ter. É mais ou menos a mesma coisa que você fotografar em JPEG ou fotografar em RAW, por exemplo, né? O RAW, como ele é um arquivo que não é comprimido, ele tem muito mais informação que o JPEG. Então você vai poder recuperar melhor as informações, né? Uma área ali que parecia estar um pouco estourada, estar um pouco super exposta, ou então uma área mais subexposta, vai poder forçar um pouquinho ali as cores, vai conseguir fazer também vamos dizer assim, uma máscara, né, uma seleção de melhor qualidade, entre outras coisas. O grande problema é que você vai ter um arquivo bem mais pesado. Uma outra coisa que vai influenciar bastante também aí na qualidade da nossa imagem, né, na quantidade de cores que a gente tem, é o chroma subsampling, né, o subsampleamento de cor que a câmera consegue fazer. A câmera, então, ela faz uma conversão do sistema RGB para um sistema que se chama YCRCB, que também é conhecido como YUV. Então, ao invés de 3 canais de cor, ela tem um canal, que é o Y, que é responsável por guardar as informações de luz, né, de luminância, o que é claro e o que é escuro na minha imagem. O CR grava informações de cor, da cor A, e o CB grava informações da cor B. No sistema 444, todas as informações de luminância são guardadas, todas as da cor A e da cor B também são guardadas, então não existe compressão aí de cor. No 422, as mesmas informações de luminância, né, de luz, vão ser mantidas, todas as 4, mas as da cor A e da cor B vão ser reduzidas, vão ser simplificadas, né? Ao invés de guardar 4 pixels de informação para cada cor, elas vão ser guardadas só 2 pixels de informação. Ou seja, você tem aí uma redução de mais ou menos 1/3 da informação. O arquivo vai ficar mais leve, ainda assim é um arquivo muito bom, com bastante qualidade para que você possa trabalhar, para que você possa fazer a sua correção de cor. A maior parte das câmeras que a gente tem hoje em dia, DSLR, mirrorless e até muitas filmadoras, né, de entrada que a gente tem, elas gravam no sistema 420, ou seja, é uma compressão, é uma simplificação da informação de cor ainda maior. O 411 é um pouco mais incomum, mas ele tem a mesma informação, a mesma quantidade de informação de cores que o 420. Aí você pode se perguntar, pô, mas faz muita diferença visual eu trabalhar em 422 ou em 420? A resposta é não faz tanta diferença a olho nu, tá? Mas para o computador, mais uma vez, isso é uma quantidade maior de informação. Ele vai conseguir fazer um recorte de chroma key melhor, por exemplo, ele vai conseguir fazer uma máscara, por exemplo, no rosto da pessoa, para que você possa tratar especificamente a coloração da pele dela, entre várias outras coisas. Então, para correção de cor, né, tecnicamente falando, é sim interessante, né? É bom, é melhor, a gente consegue forçar mais ali, mais uma vez, a nossa correção, a nossa gradação de cor, mas a olho nu a gente não percebe tanto assim essa diferença. E se você gostou desse vídeo, também comenta aí, tá? Eu quero saber se vai valer a pena continuar gravando, se é um assunto que interessa para você. Então comenta aí embaixo, também dá o curtir, compartilha aí, faz de tudo um pouco, tá ok? É isso então, espero que você tenha gostado. No próximo vídeo então a gente vai para dentro do programa, eu vou fazer utilizando o Premiere, tá? Mas praticamente todos os outros programas de edição de vídeo, eles possuem essas mesmas ferramentas. Talvez esteja num lugar diferente, com um nome diferente, mas você vai conseguir entender o aspecto técnico aí que eu estou tentando passar, beleza? É isso então, gente. Obrigadão aí, grande abraço, até o próximo vídeo.